Bem, então, boa tarde. Eu ia dizer sejam bem-vindos e bem-vindas, mas estou vendo aqui que só tem mulheres, não sei lá no extremo sul, mas de qualquer forma, bem-vindos e bem-vindas a mais essa atividade aqui do Núcleo Telesaúde Bahia. Hoje a nossa web palestra é Telecrease, uma ferramenta de ampliação de acesso ao cuidado especializado. A nossa palestrante é Helena Pataro. Estamos iniciando essa oferta, né? E a Helena vai nos trazer mais detalhes. Então, eu agradeço em nome do Núcleo, em nome da nossa gestora, Dayana, a sua participação, Helena, a participação da equipe, né? E mais essa parceria aqui com o Telesaúde Bahia, que o objetivo é qualificar o atendimento e apoiar esses profissionais no território. Então, a nossa palestrante, ela é terapeuta ocupacional do CREASE, ela é especialista em gerontologia e mestranda em enfermagem e saúde pela Universidade Federal da Bahia. Então, seja bem-vinda, Helena, obrigada, né, por estar aqui trabalhando com a gente, por estar nos apoiando em mais essa oferta. Então, desejo uma excelente atividade para todos nós. É com você. Olá, gente, boa tarde. Inicialmente, em nome da equipe técnica do CREASE, eu gostaria de agradecer ao Telesaúde pela parceria, pela disponibilidade ao longo desse processo de construção de mais essa oferta de serviços aqui do CREASE. Essa é uma oferta que nos deixa muito felizes, né? Todos nós, aqui enquanto equipe técnica do CREASE, estamos há algum tempo trabalhando nessa oferta de serviço como uma forma de ampliar o acesso à atenção especializada e também qualificar profissionais da atenção primária no olhar e na atenção gerontológica para a população idosa. Então, hoje é um momento que a gente considera festivo, né, de celebração, de mais uma oferta de cuidado a uma população que tão necessita de uma atenção qualificada, diferenciada. Eu estou aqui representando um conjunto de trabalhadoras e trabalhadores que, ao longo desses últimos meses, desenhou uma proposta, né, de trabalho com apoio do Telesaúde, com apoio dos outros centros de referência que já estavam desenvolvendo processos, né, junto ao Telesaúde, como o CEPRED, como o CEDEVA. Então, a gente estende os nossos agradecimentos, né, a não só a equipe que está do Telesaúde, que tem nos ajudado nesse processo, mas também dos outros centros de referência que vêm nos apoiando na elaboração dessa proposta, que tem sido feita de maneira tão cuidadosa e de maneira tão técnica. Então, para nós que trabalhamos com gerontologia, com saúde da pessoa idosa, a ampliação de acesso é algo que nos alegra. Então, a proposta do Telesaúde, do Telecrease, ela vem ampliar essa oferta, ampliar o acesso ao serviço e ampliar também o escopo das práticas dos profissionais que atuam na atenção primária. Hoje, em especial, nós nos deteremos especificamente nessa nova forma de encaminhamento do CREASE. Dentro em breve, na segunda etapa, nós iremos trabalhar também, apresentar para vocês um segundo momento que é de apoio matricial, utilizando também da ferramenta do Telesaúde. Mas hoje nós vamos falar de como o encaminhamento para o CREASE vai passar a acontecer. Hoje nós temos um encaminhamento que é presencial, através de um formulário específico, e a partir de agora a gente vai começar no modelo híbrido, né, de acesso ao CREASE. Então, a gente entende que essa é uma estratégia importante, porque vai garantir a ampliação de possibilidades de encaminhamento de pacientes a uma unidade especializada, como é o caso do CREASE. Tá? Vocês podem fazer as perguntas à medida que vocês podem botar no chat, que depois, ao final, eu vou responder. Então, por que a gente está celebrando tanto esse momento do Telecrease? Nós vivemos um momento do boom do envelhecimento. Nós estamos em pleno processo de envelhecimento populacional. Nós já somos considerados um país de pessoas idosas, nós já somos considerados um estado de pessoas idosas e envelhecidas.
Então, hoje nós temos uma população de quase 2 milhões de pessoas que são de pessoas idosas. Isso significa que mais de 10% da nossa população, né, baiana, ela é formada por pessoas idosas. E a Organização Mundial de Saúde, ela caracteriza a população envelhecida quando pelo menos 7% dessa população ela é feita por pessoas idosas, é composta por pessoas idosas. E nós, aqui no Estado, nós já somos um Estado de pessoas idosas. Então, pensar em ações de acesso à saúde, ela é importante para garantir não apenas a ampliação da expectativa de vida dessa população, mas também garantir qualidade de vida nesse processo de envelhecimento. Existe um autor, que é Renato Veras, que ele diz que não basta apenas a gente ampliar a expectativa de vida. É preciso ampliar a expectativa de vida associada ao envelhecimento ativo com qualidade. Então, a gente precisa envelhecer com qualidade. E na ocorrência, né, de declínio da capacidade funcional destes idosos, nós precisamos empreender ações que possam fazer a recuperação dessa funcionalidade desses idosos ou mantê-los naquele estado que ele está, tá? Ou estabilizar o quadro dele pelo maior tempo possível. Hoje nós temos uma expectativa de vida no nosso país de 76 anos, uma expectativa de vida muito grande, né? Tem municípios aqui no estado da Bahia que o percentual de idosos no município chega a ser 20%. Então, esses são dados que nos convocam à adoção de práticas e de atividades que possam garantir essa qualidade de vida da população. E hoje, em 2022, quem tem já 60 anos, que já é considerado idoso, tem uma expectativa de vida de viver pelo menos, no caso de homens, mais 20 anos, e no caso de mulheres, aproximadamente mais 24 anos. Então, a gente tem uma expectativa de vida hoje bastante elevada. E isso vai requerer novos olhares, novas práticas, novos arranjos de cuidado em saúde, novos apoios, né, para cuidar dessas pessoas que envelhecem e que, por algum motivo, tiveram um declínio da sua capacidade funcional. E o envelhecimento no Brasil hoje, nós temos o percentual de idosos na população brasileira de 10%. Então, como eu falei, nós já somos considerados um país de pessoas idosas. Eu sei que essa é uma informação que a maioria de nós já sabemos. Basta, não precisava nem apresentar esse slide para vocês. Se vocês olharem as unidades de saúde que vocês trabalham, vocês vão ver um número importante de idosos que utilizam os serviços de saúde na atenção primária. A quantidade de idosos que vão diariamente a essas unidades. A quantidade de visitas domiciliares que vocês fazem nas equipes de saúde que vocês trabalham. Então, não precisa nem de tantos dados para que vocês possam observar no seu cotidiano, ao seu redor, seja na prática profissional ou na sua vida pessoal, como nós estamos cercados de pessoas idosas. Então, o envelhecimento ele precisa ser considerado uma grande celebração. É a grande conquista da humanidade é ampliar a expectativa de vida. E o que a gente quer é ampliar essa expectativa de vida e garantir que esses idosos possam viver com dignidade, com acesso à saúde e com qualidade de vida, tá bom? Então, a partir de agora, o encaminhamento para o CREASE, que até então ele acontecia de maneira presencial. O profissional da atenção primária, ele, após a avaliação desse idoso, encaminhava um formulário físico aqui para o CREASE. A partir de agora, esse formulário ele estará na plataforma do Telesaúde, tá? Eu vou explicar para vocês como é que ele vai acontecer. Essa estratégia, através da plataforma de telesaúde, ela garante que a gente possa atender muitos, como temos colegas que trabalham na atenção primária, assim como eu também trabalho na atenção primária, muitas vezes nós fazemos o encaminhamento para a unidade especializada, para um nível, né, de complexidade maior, e esse familiar e esse idoso não tinham condição de trazer o formulário para uma avaliação. Então, nós entendemos que a partir do uso da plataforma do Telesaúde, onde a gente vai ter o estabelecimento de diálogo entre a atenção primária e a atenção especializada, isso vai fazer com que a gente garanta este encaminhamento e isso favoreça o acesso aqui ao CREASE. O CREASE, como vocês conhecem, é uma unidade ambulatorial especializada na atenção geriátrica e gerontológica. Nós somos um ambulatório de especialidades geriátrica e gerontológica. Então, quando a equipe de saúde avalia esse idoso, identifica que esse idoso precisa de cuidados na atenção primária e na atenção especializada, esse encaminhamento ele não vai mais acontecer com aquele formulário que vocês já conhecem.
ele vai ser encaminhado a partir de um novo formulário na plataforma do Telesaúde que eu vou apresentar para vocês. Mas eu quero esclarecer para vocês que quando a gente fala do encaminhamento para o CREASE, a gente não está falando do encaminhamento assim, esse paciente não é mais de atenção primária, ele vem agora para o CREASE e ele fica na atenção especializada. Para nós, aqui do CREASE, a referência de um usuário da atenção primária para o CREASE, ele estabelece um vínculo de cooperação técnica entre a atenção primária e a atenção especializada. No momento que a equipe de saúde faz o encaminhamento desse idoso para o CREASE, nós temos que manter esse idoso na atenção primária, mas ele também estará sob os cuidados da atenção especializada, que é o CREASE. Então, não é apenas o encaminhamento do paciente, é um vínculo de cooperação entre uma esfera de atenção primária e a atenção especializada. Nós vamos fazer uma ação conjunta, coordenada e colaborativa. Isso é importante explicitar, porque muitas vezes a gente recebe ligações de equipes de saúde, de colegas que perguntam, eu quero encaminhar um paciente para o CREASE, que a gente já não tem mais o que fazer aqui na atenção primária. Sempre haverá o que fazer na atenção primária. E o fato desse idoso ser referenciado para a atenção especializada não faz com que esse idoso perca o seu vínculo com o território. Então, no momento que o idoso é admitido aqui no CREASE, nós vamos fazer uma complementação de um plano de cuidados que deve ter sido elaborado por sua equipe de referência no território. Então, todo idoso que chega ao CREASE, ele deve obrigatoriamente ter no seu território uma equipe de referência, certo? Então, essa estratégia de utilizar a ferramenta do Telesaúde visa facilitar os encaminhamentos aqui do CREASE, como eu falei para vocês. Quantos pacientes vocês devem encaminhar, entregam o formulário impresso e a família, às vezes, não tem a condição financeira de trazer o formulário aqui, perde o formulário, esquece. Então, essa forma, de maneira virtual, tecnológica, ela vai garantir esse encaminhamento. E uma coisa que a gente acha muito importante, a gente vai ter um diálogo mais próximo de quem referenciou esse indivíduo aqui para o CREASE. A gente vai conseguir conversar e dialogar entre a equipe de especialistas e a equipe de referência desse usuário no território. Então, isso faz com que esse vínculo de cuidado, com esse plano de cuidados, ele tenha uma integralidade maior para esse idoso, certo? Nesse primeiro momento, só voltando um pouco, nós iríamos iniciar como um modelo híbrido. Nós teremos o encaminhamento pela plataforma do Telesaúde, mas nós ficaremos com o modelo híbrido, recebendo o formulário aqui no CREASE ainda, por formulário físico, impresso, até o dia 31 de dezembro. Então, nós vamos ter um momento de transição, de mudança, certo? Então, nesse período agora, de outubro, novembro e dezembro, nós vamos manter o encaminhamento físico através do formulário e também através da plataforma. E a gente pede que vocês experimentem, que vocês entrem na plataforma, que vocês explorem o formulário de referência, que vocês nos deem o feedback sobre o que é que vocês têm achado, o que é que vocês acham que pode melhorar, o que é que pode implementar. Porque as sugestões de quem faz na prática essa referência para cá, elas são fundamentais para que a gente possa ter uma efetividade do que a gente está pensando, tá bom? Então, nesse primeiro momento, é a fase 1 da implantação do Telecrease, é um momento mais híbrido, é um momento que a gente vai estar recebendo fisicamente, mas também pela plataforma. Mas a gente pede aos colegas que passem a priorizar o encaminhamento pela plataforma para que a gente possa ter um parâmetro de avaliação desses encaminhamentos para cá. Isso vai nos ajudar. Então, quando vocês encaminharem os pacientes para a gente, depois vocês vão ter um formulário de avaliação, como vocês já fazem nos outros centros. E esse feedback, ele vai nos ajudar a melhorar os processos que são desenvolvidos. Então, quem pode encaminhar paciente para o CREASE? Essa é uma outra mudança que a gente também está comemorando bastante. Antes, tudo na vida é um processo de constante modificações. Aqui no CREASE, nós já tivemos encaminhamento especificamente por médicos, exclusivamente por médicos. Nós passamos a ter um encaminhamento por médicos e enfermeiras da atenção primária. E agora nós ampliamos para todos os profissionais de nível superior da atenção primária. Isso faz com que a gente amplie a corresponsabilização da equipe. Médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, odontólogos,
nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, educadores físicos, profissionais que estão na equipe mínima e na equipe do núcleo ampliado de saúde da família. Então, isso faz com que a gente possa também ampliar olhares desse processo de encaminhamento. Então, hoje, né, a gente, até sexta-feira, né, os formulários que a gente vai estar recebendo são especificamente de médicos e enfermeiros. A partir, né, de segunda-feira, que é quando a gente vai começar a receber, vai estar começando a implantar o Telecrease, né, a partir de segunda-feira, de maneira, né, oficial mesmo, né, a gente já vai estar recebendo os formulários, desse novo formulário, encaminhado por qualquer profissional de nível superior da atenção primária. Então, assim, esse é mais um avanço no acesso aos serviços aqui do CREAS, porque a gente entende que a avaliação que é feita pela equipe do NASF, pela equipe mínima, elas são avaliações que são complementares, e a gente quer fazer com que essas equipes possam dialogar, que elas possam discutir, para encaminhar os pacientes para a gente, para que não fique centralizado entre um ou outro profissional. E como o olhar que a gente tem de avaliação desses idosos seja um olhar para a avaliação clínico-funcional, e a gente sabe da composição das equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família, que tem fonoaudiólogos, tem terapeutas ocupacionais, tem fisioterapeutas, tem educadores físicos, que são profissionais que olham também para essa questão da reabilitação física, para a reabilitação de modo geral. A gente entende que pensar na funcionalidade, incorporando todos os profissionais que estão na atenção primária de nível superior, é um avanço importante e significativo. Então, assim, para nós aqui do CREAS, nós estamos celebrando essa ampliação de possibilidades de encaminhamento para cá. O que a gente reforça e destaca aqui é que o encaminhamento, ele estabelece essa vinculação deste usuário na atenção primária com o CREAS. A gente faz uma interseção de cuidados. E que esse encaminhamento, ele não seja ele seja individualizado. Ele seja individualizado no sentido assim, de um único profissional decidir pelo encaminhamento e mandar o paciente para cá. A gente pede que vocês possam discutir em reuniões de equipe, que vocês possam fazer visitas compartilhadas, que vocês possam fazer atendimentos compartilhados, para a partir daí vocês decidirem se esse paciente seria beneficiado pelo encaminhamento ao CREAS ou não. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe da rotatividade, infelizmente, de muitos profissionais. E a gente sabe que quanto mais profissionais envolvidos naquele plano de cuidado do idoso, melhor para esse usuário. Então, vamos supor que um enfermeiro encaminhou o paciente para cá, mas ele não falou com mais ninguém da equipe. Ele não falou com o médico, ele não falou com o cirurgião dentista, ele não falou com o nutricionista, ele não falou com ninguém da equipe. E esse enfermeiro sai da equipe. Ninguém sabe que esse paciente veio aqui para o CREAS. Então, é importante que o encaminhamento, ele seja um processo, o encaminhamento para o CREAS, ele seja entendido como algo que vai complementar a ação pensada por aquela equipe de saúde para aquele idoso naquele território. E o CREAS, ele não vai substituir a intervenção feita por aquela equipe. Ele vai complementar. Ele vai ampliar as possibilidades de cuidado desse idoso na atenção primária com atenção especializada, certo? Então, hoje, as equipes do NASF, as equipes da atenção domiciliar, as equipes que estão na atenção primária, elas podem já encaminhar os pacientes para cá, desde que esses casos sejam amplamente discutidos na equipe. O profissional, ele não precisa ter outros carimbos, é o carimbo daquele profissional, né, se responsabilizando pelo encaminhamento para cá. É esse profissional que vai entrar na plataforma, que vai preencher o formulário. E todas as vezes que nós precisarmos discutir o caso desse paciente, tirar uma dúvida, a gente vai se reportar àquele encaminhamento que chegou para a gente. Então, por isso que a referência para o CREAS é uma referência de responsabilidade, é uma referência de colaboração. Então, nós não vamos, eu estou falando isso de maneira repetida, porque essa, infelizmente, tem sido ainda uma lógica que tem permeado o encaminhamento para cortar o vínculo que esse paciente tem. Não é isso que a gente quer. A gente quer, na verdade, ampliar a potência de cuidado que é feita na atenção primária com o olhar dos especialistas que nós temos aqui no CREAS, tá? Então, os profissionais de saúde, eles devem estar cadastrados na plataforma. O Telesaúde tem feito de maneira sistemática ações de orientação de como se cadastrar na plataforma, mas, de qualquer forma, tem um site do Telesaúde, onde ele é completamente autoexplicativo para você se cadastrar.
Então, para o encaminhamento para o CREASE, obrigatoriamente, o profissional deverá estar cadastrado na plataforma do Telesaúde. Se ele já está cadastrado para outras atividades, ele não precisa fazer um novo cadastro, é o mesmo cadastro que ele já usa para encaminhar para o CEDEBA, para encaminhar para o CEPRED, para fazer uma teleconsultoria especializada, para fazer um matriciamento, né? Então, esse mesmo cadastro, ele vai ser utilizado para acessar o link, a aba que vai ser o Telecrease, tá certo? E qual é o paciente que é elegível para o CREAS? Essa é uma pergunta que a gente recebe com uma certa frequência. Porque, como nós somos um centro de referência de atenção à pessoa idosa, né, o CREAS, Centro de Referência Estadual de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, né, do idoso, não basta ser idoso, tá? Nós até gostaríamos de ter um centro que atendesse especificamente só idoso, mas nós somos um centro de especialidade. Então, nós vamos atender idosos que já possuem um declínio funcional estabelecido. Então, o nosso foco de intervenção, que é gerontológica e geriátrica, ele vai se dar a partir de uma estratificação clínico-funcional. O que significa isso? Nós precisamos entender que não é apenas o diagnóstico que vai definir a entrada de um paciente aqui no CREAS. O que define se esse paciente é elegível ou não para a atenção aqui no CREAS é se esse idoso ele tem ou não o declínio da sua capacidade funcional, certo? Então, o nosso atendimento prioritário é para as pessoas idosas consideradas frágeis. O que é considerado idoso frágil? É aquele idoso que já tem um declínio funcional estabelecido. Esse é o público-alvo, esse é o público prioritário aqui do CREAS. Então, como eu falei, e está aí registrado, o fato de Dona Maria ser encaminhada para cá não faz com que ela perca o contato que ela tem na atenção primária. Ela deve manter os seus acompanhamentos, visitas domiciliares, a visita periódica à unidade de saúde, manter o seu plano de cuidados, que já foi pensado pelaquela equipe que está no território. E muitas vezes, o próprio idoso diz assim, mas eu já sou atendido no CREAS, precisa ir no posto? Precisa. Porque é lá no posto que você vai conhecer a vida real desse idoso, a vida que pulsa, né, naquele território que está ali. Como é a casa dele, como é o acesso à casa dele, quem são as pessoas que moram naquela casa, como é que são esses vínculos familiares, quais são os equipamentos do território que esse idoso usa. E eu posso dizer isso porque eu também sou trabalhadora da atenção primária e não é incomum eu pedir para fazer visita domiciliar ou busca ativa de algum paciente que não está indo mais à unidade e a família diz, mas ele já está lá no CREAS, está no CREAS, mas precisa voltar para a unidade. E aí a gente pede a vocês, colegas que estão na atenção primária, que não deixem de fazer a busca ativa de pacientes que vocês encaminharam para a gente e que não estão indo fazer o acompanhamento de rotina com vocês. Porque a gente pode precisar fazer uma discussão desse caso e é importante que vocês tenham atualizado, né, a situação clínica desse idoso, a situação social desse idoso, a situação funcional desse idoso. Então, esse encaminhamento do CREAS, ele é algo que ele é costurado, ele é customizado entre nós aqui na atenção especializada e os colegas que estão lá na atenção primária no território. E isso, quando acontece de maneira efetiva, é muito interessante, porque a gente vê a costura do trabalho em rede. Um trabalho que é colaborativo, um trabalho que é potente, que de fato promove um cuidado que é mais integral. Então, qual é a ampliação que a gente tem? Hoje, qualquer profissional da atenção primária poderá encaminhar, profissional de saúde, que está vinculado à atenção primária, poderá encaminhar o usuário para a gente. A gente não aceita encaminhamentos que sejam de serviços privados, a gente aceita especificamente do Sistema Único de Saúde e da atenção primária. Então, hospitais, clínicas, centros dias, CAPS, SAMU, ainda não podem encaminhar o paciente para cá, tá? Quem pode, então, por que eu digo ainda? Porque eu estou falando no dia 11 de outubro de 2022, pode ser que ano que vem alguma coisa mude, no final do ano alguma coisa mude, enfim, mas neste momento, a gente entende que o fluxo de rede precisa ser atenção primária, como ordenadora do cuidado, que vai acionar a atenção especializada. Porque a gente entende que este é o fluxo que deve acontecer. A atenção primária como essa ordenadora desse processo de cuidado em saúde. E não da atenção de alta complexidade para a atenção primária. Então, por isso que o encaminhamento é especificamente, exclusivamente pela atenção primária.
e nós recebemos muitas solicitações, perguntas, não, por que tal serviço não pode encaminhar, por que tal serviço não pode? Porque nós entendemos que para que o Sistema Único funcione de maneira efetiva, plena, é preciso a gente respeitar esse processo de hierarquização e é preciso compreender que a atenção primária, como essa ordenadora do cuidado, ela vai conseguir fazer o direcionamento correto para esse sujeito que está ali inserido no território. Então, quando eu estou falando tanto de funcionalidade, que o critério de encaminhamento para aqui do CREASE é a funcionalidade e não o CID, o que é que a gente entende como funcionalidade? Funcionalidade, ela é definida como essa capacidade de gerir a própria vida ou cuidar de si mesmo, e é a base do conceito de saúde da pessoa idosa. Quando a gente fala de saúde da pessoa idosa, o indicador que a gente deve perseguir, o indicador que a gente deve buscar é a manutenção da funcionalidade desse idoso, tá? Então, o que a gente quer dizer com isso? Dona Maria, mesmo que na presença de algum agravo, de alguma doença, a gente precisa manter Dona Maria estável do ponto de vista clínico e ativa do ponto de vista funcional. Que ela consiga realizar suas atividades de vida diária, suas atividades instrumentais de vida diária, de maneira independente e autônoma. Então, o que a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, o que o Ministério da Saúde, o que a OPAS e todas as instituições e organismos que trabalham com envelhecimento preconizam, quando a gente fala de saúde da pessoa idosa, é a manutenção da capacidade funcional ou reabilitação da capacidade funcional, tá certo? Essa é a base do conceito que a gente vem trabalhando. Quando eu falo de funcionalidade, eu falo obrigatoriamente de dois conceitos. Quando eu penso em encaminhar um paciente para o CREASE, para além do diagnóstico que esse paciente tem, eu preciso avaliar esse idoso, identificar o quanto que esse idoso é funcional. Vocês lembram que eu disse para vocês que o encaminhamento para o CREASE é prioritariamente para idosos considerados frágeis. O que significa isso? São idosos que têm um declínio na sua capacidade funcional. A capacidade funcional, a funcionalidade global, ela envolve dois conceitos importantes. Um é da autonomia e o outro é da independência. A autonomia é essa capacidade de gestão, de decisão, de escolha, de autogerenciamento. É eu poder dizer que com o meu dinheiro eu quero comprar hoje açúcar e não macarrão. É eu poder dizer que hoje eu não quero ir à praia, eu não comprar o ingresso para o cinema, eu comprar a passagem para eu ir para a praia para tomar banho de mar. Então, a autonomia, ela diz respeito à minha capacidade de escolher, de decidir, de gerenciar a minha vida. A independência diz respeito à capacidade de executar essa tarefa. Então, eu posso dizer para você que eu gostaria de ir à praia, mas eu posso não ter independência suficiente para conseguir me levantar, ir até o carro, pegar o carro e ir até a praia. Quando eu falo de funcionalidade, eu falo obrigatoriamente da capacidade que esse idoso tem de escolher e de executar aquilo que ele escolheu para ele. Isso considerando as atividades de vida diária, que são consideradas atividades básicas de autocuidado, de automanutenção, as atividades instrumentais, que são atividades mais elaboradas, e as atividades avançadas, que são aquelas atividades de participação social. Então, quando eu recebo um idoso no meu consultório, na minha unidade de saúde, eu preciso saber o quanto funcional esse idoso é, o quanto ele é independente e autônomo nas ABDs básicas, nas ABDs instrumentais e nas ABDs avançadas. O que são essas ABDs básicas? São atividades de autocuidado. Alimentação, vestuário, controle de esfíncter, mobilidade, são as atividades que essa pessoa tem de autocuidado, né? O que ela tem para fazer sua automanutenção. Então, o quanto que Dona Maria ela é independente e autônoma para tomar banho, para escovar os dentes, para fazer uma transferência de uma cama para a cadeira. Isso são consideradas atividades básicas. As atividades instrumentais são atividades mais complexas, mais robustas. O que atividades são essas? Pagar uma conta no supermercado, fazer a comida, ela é instrumental, ir no banco pagar uma conta, ir na casa lotérica tirar um dinheiro, jogar, né? Isso tudo são atividades que elas envolvem um sistema cognitivo, motor, sensorial, proprioceptivo maior. Então, são atividades que a gente considera instrumentais.
E as atividades avançadas são aquelas atividades que a gente considera trabalhar, frequentar um grupo de convivência, são atividades de lazer e de participação. Então, quando eu vou avaliar a Dona Maria, para saber se ela é elegível ou não para o atendimento ao CREASE, eu preciso saber se Dona Maria é independente e autônoma para realizar esse conjunto de tarefas que a gente sabe que são consideradas atividades de vida diária, básicas, instrumentais ou avançadas. Então, o critério para o encaminhamento para cá não é o diagnóstico isolado, é a avaliação clínico-funcional desse idoso, que é isso que a gente precisa perseguir do ponto de vista da saúde, tá? Então, um dos principais desafios que nós temos hoje, né, é envelhecer a população com mais qualidade de vida e com manutenção da sua capacidade funcional. Esse é o grande recurso, é a grande meta que a gente vai fazer. Então, as ações de prevenção, de promoção que vocês fazem aí no território, elas são fundamentais para segurar esse idoso no território sem precisar de atenção especializada. As visitas domiciliares, as atividades em grupo que são realizadas na atenção primária, as reuniões de família, os grupos que são realizados, o acompanhamento de hipertensão, diabetes, depressão, né? Todas essas atividades que vocês fazem no território, elas contribuem para a manutenção da qualidade de vida desse idoso e a manutenção, consequentemente, da funcionalidade. Então, quanto mais atividades nós fazemos, e esses idosos podem participar, né? Claro que não é essa ação isolada que vai garantir, mas essas ações, elas favorecem a manutenção da funcionalidade desses idosos, tá? Quanto mais visitas, quanto mais mapeados idosos no território de vocês eles estão, maiores são as chances de vocês conseguirem segurar esse idoso na atenção primária sem precisar de um nível maior de complexidade, tá? Então, como é que a gente vai encaminhar o paciente aqui para o CREAS, tá certo? Então, vocês vão acessar o link, que é esse link que está aí, que é a plataforma do Telesaúde, onde vai ter uma aba que é escrito Telecrease. Tá vendo, Adeilda? A gente já até, minha chefe Renata até já colocou aqui o link direitinho, que vai ser o link que provavelmente, a partir de segunda-feira, vocês já vão começar a usar. Que é esse link do Telesaúde, colocando a barra Telecrease. Aí vocês vão acessar a página inicial do Telesaúde. Vocês vão clicar naquele item que é chamado Teleconsultoria Especializada. Aí vocês vão clicar ali naquela teleconsultoria. E logo em seguida vai ter um linkzinho que é chamado do Telecrease. Quando vocês clicarem no Telecrease, o teleconsultor do Telesaúde já vai saber que vocês estão querendo encaminhar esse usuário aqui para o CREAS. Nesse momento, esse link, ele só tem validade para o encaminhamento de pacientes. Neste momento, a teleconsultoria para tirar dúvidas, para discussão de caso, ela ainda não está disponível por esse link, tá? Então, esse link, neste momento, ele está disponível exclusivamente para o encaminhamento do usuário para o CREAS, tudo bem? Então, entrando na página do Telecrease, do Telesaúde, vocês vão entrar em Teleconsultoria Especializada e logo em seguida no link do Telecrease, tá bom? Quando vocês entrarem no link, né, do Telecrease, vocês vão selecionar. Lembra que eu falei para vocês que vai ter um formulário que vocês vão encaminhar para a gente? Esse formulário que vocês... Deixa eu só botar aqui para cá, só um minutinho. Esse formulário que vocês irão encaminhar aqui para o CREASE, ele vai estar aparecendo nessa página. Esse formulário ele é imprescindível para o encaminhamento. Não adianta encaminhar o paciente com o formulário antigo. Vocês vão esquecer o formulário antigo e vão encaminhar exclusivamente com esse novo formulário que está disponível na página do Telecrease, tudo bem? Porque a gente vai indeferir no caso de chegar a formulários antigos, porque vocês vão ter que anexar esse formulário na plataforma, tá bom? Então, vocês vão acessar na aba Arquivos, vocês vão fazer um download desse arquivo do CREASE, certo? Desse formulário. Esse formulário do CREASE, ele é um PDF editável. Você não precisa imprimir esse formulário, você vai baixar no seu computador. A gente pede que, preferencialmente, faça no computador, porque no celular é mais difícil. Então, baixe o formulário no computador e você vai preencher todos os campos que estão solicitados no formulário.
Assim como no antigo formulário, nós pedimos que vocês só encaminhem pacientes que de fato vocês acompanhem, pacientes que de fato vocês já fizeram avaliação, discussão de caso, que vocês entendem que é necessário uma atenção especializada a complementar a atenção primária, tudo bem? Então, vocês vão baixar o formulário no computador, vai preencher esse formulário todos e vai salvar as alterações na próxima tela. Tá? Então, vocês vão salvar esse formulário, porque logo em seguida vocês vão precisar anexar esse formulário na plataforma, tudo bem? Depois, quando a gente abrir aqui, a gente vai tirando todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom, gente? Então, assim, não esqueçam de preencher todo o PDF, salvar esse PDF, porque a gente vai utilizar esse PDF para encaminhar. Helena, pode preencher na caneta o formulário? Pode. A gente colocou como PDF editável para facilitar a vida das pessoas, porque tem profissionais que disseram, eu não tenho como imprimir o formulário, fica difícil. Então, o formulário ideal, ele baixa, você digita e salva. Pronto. Mas, se você quiser imprimir, escrever, colocar em PDF, encaminhar, né, pela plataforma, não tem problema, certo? Mas a gente colocou como PDF editável como uma forma de facilitar o acesso e o encaminhamento desses pacientes para cá. E aí a gente também quer agradecer aos colegas aqui do NTI, do CREASE, pela parceria constante aqui nesse processo. Esse é o formulário novo do CREASE que a gente vai falar agora para vocês, tá bom? Esse é um novo formulário. Esse formulário, ele foi pensado e discutido com a equipe técnica aqui do CREASE. A gente está mudando a forma de avaliação. Inicialmente, vocês estavam avaliando com aquela escala que era de 1 a 10, que era uma estratificação funcional, mais qualitativa. Mas a gente está adotando um instrumento com validade, com validação, com confiabilidade, e que vai dar ao profissional da atenção primária uma maior segurança no encaminhamento desse paciente aqui do CREASE, que é um instrumento que tem uma correlação direta com a avaliação clínico-funcional e que os estudos sobre o VCF-20 apontam uma segurança de avaliação de até 97%. Então, a gente consegue ter segurança na aplicação desse instrumento. Então, provavelmente, o paciente que será encaminhado a partir dessa nova avaliação é um paciente que vai estar muito melhor triado pelo profissional da atenção primária para que o paciente não perca tempo, o profissional da atenção primária não perca tempo, a gente aqui do CREASE não perca tempo fazendo uma triagem de um paciente que não seria elegível aqui do CREASE apenas por uma avaliação, eu acho que esse paciente é tanto, né, de uma maneira mais qualitativa. Esse instrumento é um instrumento que já tem estudos sobre ele, que dão uma segurança nessa avaliação para que a gente possa classificar. Mas eu vou falar do encaminhamento como um todo e depois eu falo especificamente do VCF-20, que é o instrumento que está no formulário de referência. Mais uma vez, eu chamo a atenção que é para não preencher o formulário caso não acompanhe o paciente. É fundamental isso, gente. Não encaminhem pacientes que vocês não acompanham, porque a gente pode precisar discutir o caso com vocês, a gente pode precisar de uma visita domiciliar. E se esse idoso não faz parte do território de vocês, isso inviabiliza esse cuidado mais ampliado e articulado, tá bom? A gente vai agora parte por parte do nosso formulário. Essa parte inicial é uma parte que vocês já conhecem, que é a parte mais de identificação. A gente pede que vocês leiam atentamente cada item do formulário. Todos os campos devem estar preenchidos, tá? Então, não deixem campos em branco, tá bom? Então, a primeira parte do formulário, ela vai pedir a identificação da unidade de origem. Então, isso é um dado importante. Então, todas as informações da unidade de origem é importante. Por quê? Porque a equipe daqui pode precisar fazer um contato com a equipe do território. Então, a gente pede que, por favor, que coloque esse formulário completamente preenchido, né? Com o telefone da unidade, com o e-mail da unidade. Helena, na minha unidade não tem telefone, só tem e-mail. Você vai escrever, não tem telefone, tá certo? Mas vai botar um e-mail. Agora, precisa ter algum contato da unidade, seja por telefone ou seja por e-mail, tá bom? E a identificação do paciente? A gente vai perguntar o nome social, nome da mãe, data de nascimento, idade, escolaridade, sexo, raça.
número de registro do paciente na unidade de origem. Então, qual é o número do prontuário de vocês? A gente colocou esse dado, inclusive, a pedido de um agente comunitário de saúde. Uma vez a gente ligou para uma unidade para falar um caso de um paciente. E eles pediam para a gente, qual é o número do prontuário do paciente aqui? E nós não tínhamos. Ela fez, olha, vocês deveriam ter esse número, para poder procurar esse nome aqui nesse mundo de prontuário. E aí nós incorporamos essa informação no nosso formulário como uma forma de facilitar a identificação desse prontuário, desse paciente, dessa família lá no território, tá? Os telefones e se já foi paciente do CREASE ou não. Por que a gente quer saber se esse paciente foi paciente nosso ou não? Porque isso vai fazer com que a gente possa resgatar, tirar da inatividade aquele prontuário que está lá arquivado, caso esse paciente já tenha sido nosso. A gente resgata esse prontuário que já está aqui guardado, arquivado. Por isso que essa informação é uma informação importante, tá certo? Então, esse aqui é a parte inicial do nosso formulário, tá? Aí vem o motivo de encaminhamento. Deixa eu só passar aqui uma... Peraí, só um minutinho, só voltar aqui. O motivo do encaminhamento do paciente. Então, aqui vocês vão colocar por que vocês estão encaminhando esse paciente aqui para o CREAS. Vocês estão encaminhando porque é um idoso que está no processo de fragilização, porque vocês querem uma avaliação multidimensional, porque vocês querem uma avaliação da condição funcional, porque vocês querem um diagnóstico diferencial, porque vocês querem complementar a terapêutica que é feita na atenção primária, já que esse idoso está em processo de fragilização. Então, por que é que vocês encaminharam esse paciente? Nesse campo, a gente pede que vocês não coloquem assim, consulta com ortopedista, consulta com cardiologista, porque a gente não tem demanda aberta, a gente não tem porta aberta para atendimento com psiquiatria, com reumatologia, com cardiologia. Essa não é uma demanda de porta aberta. Esses médicos que nós temos aqui no CREAS, eles são médicos interconsultores. Eles só atendem a pacientes que já são do CREAS e que a equipe daqui identificou a necessidade de uma avaliação. Ok? Então, o motivo do encaminhamento precisa estar claro para a gente de que forma o CREAS pode contribuir com o que vocês estão pensando aí. Então, o diagnóstico diferencial é uma coisa importante. Esse idoso com depressão é com demência, né? Esse tremor que esse paciente está apresentando, esse declínio abrupto da funcionalidade. Então, por que você está encaminhando esse paciente para cá? É um idoso que vem caindo com a frequência, é um idoso que caiu mais de 6 vezes nos últimos 2 meses, é um idoso que vem com padrão de quedas sucessivos, é um idoso que está com dificuldade para levantar, sair, com de estabilidade postural, é um idoso que começou a se perder na rua, começou a desorientar, é um idoso que começou a ter episódios de agressividade, então vocês querem, então, por que é que vocês estão encaminhando o paciente para cá? A gente pede que nesse campo vocês não coloquem a avaliação com fisioterapia, a avaliação com TO, a avaliação com dentista, não é esse o motivo do encaminhamento, ok? E o quadro clínico funcional? Vocês vão colocar ali como é que esse idoso está. Então, vocês vão colocar um pouco do quadro clínico desse idoso, né? Que diagnóstico de base esse idoso tem, e o quanto que esse idoso tem impacto na funcionalidade. Então, um exemplo, você vai colocar aqui que Dona Maria é hipertensa, diabética e tem uma cardiopatia. Para a gente que olha especificamente para a funcionalidade, os diagnósticos isolados, eles não falam muito. Então, é preciso que vocês coloquem, então, paciente com quadro de hipertensão, diabetes, com impacto na funcionalidade, vem gradativamente reduzindo sua participação nas atividades avançadas ou nas atividades básicas, tá? Então, esse dado clínico funcional é importante. Paciente vem necessitando, né, com uma certa frequência de suporte de terceiros para a realização das atividades de vida diária. Isso sinaliza para o CREAS que, além da doença de base, esse idoso tem um impacto na funcionalidade, então ele precisa de uma avaliação do especialista. Entenderam? Então, não adianta colocar aqui, esse paciente cursa com tremor de repouso. A gente pode supor que pode ser um quadro de doença de Parkinson, tá? Ele vem com um quadro progressivo de tremor, ele vem derrubando objetos, deixando de dirigir, com quedas sucessivas, então, assim, com engasgos. Então, assim, a gente começa a perceber que esse idoso está tendo impacto na funcionalidade associado a um quadro clínico. Então, o que a gente quer é que vocês possam colocar nesse item que está ali o quadro clínico funcional detalhado desse idoso. Helena, precisa usar escalas? Obrigatoriamente não, mas se vocês usam,
Quem usa a caderneta de saúde da pessoa idosa e tem lá o VES 13 e quiser colocar, se usa outros instrumentos e quiser colocar, vocês podem colocar sem problema algum, tá bom? Então, a gente não tem problema. Pode colocar as escalas que vocês utilizam. Mas não é obrigatória a colocação de escalas aí, tá? Mas a descrição do quadro, ela é importante sim, tá? E aí vem uma outra pergunta, se esse idoso, ele apresenta ou não algum declínio cognitivo? E aí, o que é esse declínio cognitivo? Esse idoso vem com quadro de desorientação temporal e espacial, é um idoso que vem com alterações de linguagem, vem esquecendo o nome das pessoas, vem trocando nomes, é um idoso que vem com condutas diferentes do que o que ele tinha anteriormente, está mais irritado, mais agressivo, ele está com quadro, sei lá, de pornofonia, então, está com dificuldade de julgamento, de analisar coisas, o filtro desse paciente está afetado, então, assim, é um paciente que você percebe que está com declínio cognitivo, vocês vão colocar ali sim. E aí a gente pede que, caso vocês identifiquem que esse idoso tenha um declínio cognitivo, que vocês anexem também algum instrumento que vocês tenham utilizado, que são os instrumentos sugeridos aí. A gente colocou o Minimenta, né, o MoCA, e o IQ Code, né, que são alguns instrumentos que a gente sugere que vocês possam colocar, e vocês podem anexar esse formulário para a gente. Por que a gente está pedindo isso? Para que a gente possa ter um entendimento de onde foi essa informação que vocês tiraram de que esse idoso ele está com declínio cognitivo, tá certo? Que é também a orientação. Quando a gente faz a avaliação da caderneta de saúde da pessoa idosa, no campo que tem escrito cognição e humor, a orientação do Ministério no caso da presença do familiar, do idoso referir alteração na cognição, é que você avance mais um nível na avaliação da caderneta, que você use alguma escala de rastreio. Então, a gente não está pedindo, em relação, que aí geralmente a gente orienta que usa Minimenta, que é uma escala de conhecimento da maioria dos profissionais e que de uso amplo em todo o território, tá certo? E aí, passada essa parte inicial, a gente segue para na nova escala de avaliação da pessoa idosa, tá? Então, nós saímos do formulário, que era aquele formulário de 1 a 10, que era um formulário qualitativo, de avaliação, que geralmente era feito na atenção primária, para um instrumento que ele vai dar melhores condições, um instrumento mais sensível para a identificação de vulnerabilidades e de fragilidades, que é o IVCF-20, né? Que é o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional 20. 20 porque são 20 questões que são feitas. O IVCF-20, ele vai avaliar os 15 domínios que são orientados para serem avaliados na saúde da pessoa idosa. Ele é um instrumento que tem uma sensibilidade, que tem uma confiabilidade, então ele é um instrumento que vai nos ajudar, enquanto trabalhadores da atenção primária, a melhorar a nossa capacidade de identificar situações de vulnerabilidade e de fragilidade entre os nossos idosos. Aí eu vou falar ele bem pausadamente para que vocês possam compreender como é que o IVCF-20 é preenchido, tá? O primeiro domínio que a gente avalia é a idade. Por que é a idade? Quanto mais idade o idoso tem, maior é o risco de fragilidade e de vulnerabilidade desse idoso. Então, nós vamos preencher o quê? Entre 60 e 74 anos, se esse idoso estiver entre 60 e 74 anos, ele pontua 0. Entre 75 e 84, ele vai pontuar 1 ponto. E acima de 85 anos, ele vai pontuar 3 pontos. Certo? Então, a gente observa que a idade avançada, ela é um fator de vulnerabilidade. Pela própria as alterações fisiológicas que acontecem no processo de envelhecimento. Aí nós passamos para um outro domínio que é avaliado, que é a autopercepção da saúde. E eu vou perguntar, Dona Maria, em geral, comparando a senhora com outras pessoas, como é que a senhora diz que sua saúde é? Excelente, boa ou muito boa? Como é que a senhora considera? Ou ela é regular ou ruim? Se ela responder excelente, muito boa ou boa, a gente vai pontuar como 0. E se ela pontuar como regular ou ruim, se ela disser que é regular ou ruim, a gente vai pontuar 1 ponto. E a gente vai colocando a pontuação ali ao lado, tá? Aí nós vamos passar para um outro domínio, que é das atividades instrumentais, tá? Então, primeiro domínio foi idade, o segundo domínio, autopercepção da saúde, e o terceiro são as atividades, que são as AIVDs, as atividades instrumentais.
Então, assim, a resposta positiva vale 4 pontos cada. Então, a gente tem aí 3 itens que são avaliados nas instrumentais. Porém, a gente vai pontuar no máximo 4 pontos, assim como a gente faz lá no VES 13, lembra? Então, por causa da sua saúde ou da sua condição de vida, condição física, você deixou de fazer compras? Sim ou não faz compra por outros motivos que não a saúde. Por exemplo, o bairro dela é violento, ela não sabe fazer compra. Não é uma incapacidade dela, é um contexto ambiental que a impede. Então, a gente vai colocar como não. Mas se ela responder sim, ela já pontuou aí 4 pontos. E aí a gente segue para a segunda pergunta. Por causa da sua saúde ou condição física, você deixou de controlar o seu dinheiro, gastos ou de pagar suas contas em casa? Vamos supor que ela tenha marcado sim novamente. Eu não vou somar 4 com 4 para dar 8. Eu vou marcar 4 pontos. Eu vou marcar o sim, mas eu vou, no total, pontuar apenas 4 pontos, ainda que ela responda nessa dimensão da instrumental 3 respostas como sim. Ok? Mas isso vai fazer com que eu, profissional que esteja avaliando essa paciente, perceba que as atividades instrumentais, que são as atividades mais elaboradas, essa idosa começou a ter prejuízo. E isso vai me possibilitar, do ponto de vista clínico, lá na unidade de saúde, entender, compreender por que ela não está mais fazendo pequenos trabalhos, limpezas leves dentro de casa, administrar seu dinheiro. O que está acontecendo? Ela está perdendo dinheiro? Ela está errando a quantidade de material de limpeza que ela está usando dentro de casa? Enfim, do ponto de vista do cuidado clínico, isso vai me dar elementos para pensar no plano de intervenção, tá bom? Mas na avaliação da escala, ainda que ela marque sim, eu só vou pontuar 4 pontos. Aí eu saio das atividades instrumentais e passo a utilizar as atividades, aí eu passo a avaliar outra dimensão, que é o domínio das atividades básicas. E eu vou perguntar, por causa de sua saúde ou condição de vida física, você deixou de tomar banho sozinha? E aí é sim ou não. E aí, se o paciente disser sim, ele vai pontuar 6 pontos, tá? Esse é um dado importantíssimo, porque o banho, embora o banho seja uma atividade de autocuidado, de automanutenção, o banho é uma atividade de alta complexidade, ela tem diversas tarefas que elas são feitas, mas é uma atividade de automanutenção, de autopreservação. Então, um indivíduo que não consegue mais tomar banho sozinho, ainda que seja na cadeira de rodas, ainda que seja com a urina no suporte, esse idoso ele tem um impacto importante na sua condição funcional. Então, esse idoso ele vai ter uma pontuação de 6 pontos, tá bom? Vamos lá. Eu vou parar depois para a gente tirar dúvidas, tá bom, gente? Podem ficar tranquilos. Aí a gente vem para uma outra dimensão da avaliação, que é o sistema cognitivo, em relação à cognição. E aí eu vou perguntar para esse paciente, algum familiar ou amigo falou que o senhor está ficando esquecido? Essa pergunta tem lá na caderneta de saúde da pessoa idosa. E aí eu vou marcar sim ou não. Esse esquecimento está piorando nos últimos meses? Também eu vou perguntar sim ou não e eu vou pontuando. Esse esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano? Eu também vou responder sim ou não e eu vou pontuar cada item individualmente. Depois que eu saio do item cognição, eu passo para o item do humor. No último mês, o senhor ficou com desânimo, com tristeza ou com desesperança? No último mês, você perdeu interesse em prazer, em atividades anteriormente prazerosas? E aí eu também vou pontuar, são 2 pontos para cada resposta sim que esse paciente tem. E eu vou entender e analisar se esse idoso ele tem impacto na sua cognição e no seu humor. E aí, gente, são perguntas que também tem na caderneta. Então, observem que esse instrumento ele não está distante do que a gente já faz na prática da atenção primária. Na caderneta de saúde da pessoa idosa, a dimensão cognição e humor, elas já são utilizadas, essas perguntas já são feitas lá na atenção primária, tá? O instrumento não está todo lá, mas ele está lá diluído ao longo da caderneta. Então, o IVCF 20, ele traz uma sistematização desse processo de avaliação. Aí a gente vem para a parte motora desse idoso, né? A gente vai avaliar a parte motora desse idoso. Que aí a gente avalia o alcance, a apreensão e a pinça, tá? Você é incapaz de elevar os braços acima do nível do ombro? Você é incapaz de manusear ou segurar pequenos objetos? Então, isso são perguntas que a gente está avaliando essa apreensão, essa coordenação motora fina, o alcance e a pinça, tá?
Aí a gente vem para avaliar uma outra dimensão, que é a dimensão da capacidade aeróbica ou a questão muscular, tá? E aí a gente vê, você tem alguma das 4 condições abaixo relacionadas, e aí a gente vai identificar essas questões que tem aí. Então, assim, são 4 situações que ele pode ter. Se ele tiver a presença de uma das 4 condições, ele já vai pontuar 2 pontos, tá? Perda de peso não intencional, entre 4,5 kg ou 5% do peso total no último ano, ou 6 quilos nos últimos 6 meses, né? Ou 3 quilos no último mês. Um índice de massa corporal, IMC, menor do que 22 quilos por metro quadrado, tá? A circunferência da panturrilha menor do que 31. E o tempo gasto na velocidade de marcha. Ela ainda precisa fazer todos? Então, do ponto de vista para encaminhamento para cá, não. Então, exemplo, se esse paciente está com IMC de 21, ele já marcou ali, já marcou com 5, ele já marcou 2 pontos, tá? Ou, se esse idoso está com a circunferência de panturrilha de 28, ele também já marcou. Então, você não precisa fazer todos. Mas, do ponto de vista do acompanhamento clínico, sim, você como profissional, na avaliação multidimensional, precisa fazer. Até porque você está avaliando o quê? O risco de sarcopenia desse idoso. A gente sabe que a sarcopenia, ela aumenta a fragilidade nas pessoas idosas. Então, isso é um dado que é importante, tá bom? Aí a gente vem, depois que a gente avalia, ainda que o idoso tenha marcado, ele tenha tido perda de peso, ele tenha IMC menor do que 22, ele tenha a circunferência de panturrilha menor do que 31, o tempo da velocidade de marcha dele tenha sido maior do que 5 segundos, eu não vou marcar 2 pontos para cada um, eu vou marcar apenas 2 pontos nesse quesito, ok? E aí a gente vem para a marcha, né? Se esse idoso tem dificuldade para caminhar, não, se você tem dificuldade para caminhar, capaz de impedir a realização de alguma atividade cotidiana. Então, assim, ele não consegue caminhar, tem dificuldade para caminhar do quarto dele até a sala para assistir televisão, ou do quarto dele até a varanda para conversar com o vizinho. Então, se ele tem essa dificuldade para caminhar que impeça a realização de alguma atividade do cotidiano, ele não consegue levantar para ir ao banheiro tomar banho, ou fazer xixi, né? Enfim, esse idoso, a gente já vai marcar como sim. E se você teve 2 ou mais quedas no último ano? É um outro item importante que a gente avalia, porque a gente sabe que as quedas, elas são causas de morte entre as pessoas idosas. É uma causa importante de morbidade, de mortalidade entre a população idosa. Então, avaliar a queda é importante. Então, aqui no formulário, a gente vai responder sim ou não, caso ele tenha 2 ou mais quedas no último ano, tá? E do ponto de vista do acompanhamento clínico, quando você sabe que esse idoso teve essas 2 ou mais quedas, é importante você monitorar e mapear esta queda. Onde foi, como foi, se estava usando aparelho, se não usou aparelho, se tinha tomado medicamento, se não tinha tomado medicamento, se almoçou, se tinha comido antes, se estava em jejum. Como foi que essa queda aconteceu? Se tinha algum brinquedo, se tropeçou. É mapear a queda como forma de intervenção do ponto de vista da clínica lá no território, tá? E não aqui para o encaminhamento no CREAS, tá? E aí a gente vem para a continência esfincteriana. Você perde urina ou fezes sem querer em algum momento? Sim ou não? E o controle esfincteriano, ele está dentro de uma escala que é chamada índice de Barton. E também. Então, o IBCF-20, ele reúne um conjunto de avaliações que são feitas em outros instrumentos, como o Barton, como o IBCF-20, com a própria caderneta de saúde da pessoa idosa. Mas ele sistematiza num único formulário esta avaliação. E aí, falta aqui, só um minutinho. Aí vem a parte da visão, que é um sistema sensoriais, desculpa, já ia me antecipando. Se você tem problemas de visão capazes de impedir a realização de alguma atividade no cotidiano, é permitido o uso de óculos ou lente de contato. Então, ela não consegue levantar porque ela não enxerga direito, ela pode cair. Sim ou não. Um outro sistema sensorial que é também avaliado no IBCF-20 é a audição. Tá? Se você tem problemas de audição capazes de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano, é permitido também usar o aparelho auditivo. E a gente sabe que alterações, privações sensoriais na audição e na visão, elas são fatores de risco, não apenas para a execução das atividades de vida diária, como o risco de queda, mas também para o declínio da capacidade cognitiva, porque esse idoso ele pode não estar ouvindo e não estar vendo, então essas informações elas não chegam
para o cérebro da maneira correta, o cérebro não consegue processar e fixar essas informações para que depois esse paciente possa evocar. Então, alterações sensoriais, elas precisam ser investigadas pelos profissionais de saúde, tá certo? Então, a gente vai avaliar a audição e a visão. Então, se esse paciente ele tem problema de visão, capaz de impedir, a gente vai marcar como sim, e problemas de audição, capazes também de impedir a realização das atividades, né, da vida diária, a gente também vai marcar como sim. E aí a gente vem onde a gente avalia a questão da polipatologia, da polifarmácia ou internações recentes. Porque a gente sabe que as polipatologias, elas são fatores de risco para esses idosos, né, sobrecarga de doenças. O uso excessivo, não coordenado de mais de 5 medicamentos, ele também é um fator de risco, né? A polifarmácia, ela é um fator de risco. Os geriatras, eles são extremamente cuidadosos na avaliação dessa questão medicamentosa dos idosos, e esse é um fator de risco que precisa ser investigado, avaliado pelo profissional. E as internações, elas são importantes porque a gente sabe que a cada internamento de um idoso aumenta as chances de fragilidade, de declínio da sua capacidade funcional. Então, a gente vai perguntar, a 20ª pergunta é, você tem alguma das 4 condições abaixo relacionadas? Então, ele vai relacionar 3 condições. E caso o indivíduo possua pelo menos uma dessas condições, ele vai pontuar com 4 pontos. Então, 5 ou mais doenças crônicas, aquele idoso que tem um monte de coisa ali, o pacote completo. O uso regular de 5 ou mais medicamentos diferentes todos os dias, é a polifarmácia, ou internação recente nos últimos 6 meses. Se ele tiver marcado algum desses 3 itens, esse paciente vai marcar como 4 pontos. Então, no total, o IVCF-20, ele tem uma pontuação no total de 40 pontos, tá? E aí, como é que a gente analisa? Vocês vão encaminhar, vocês não precisam fazer análise do formulário, tá? Quem vai fazer análise é a enfermeira daqui do CREAS. Mas dando para vocês notícias de como é que o IVCF ele é analisado do ponto de vista técnico. O idoso que tem uma pontuação entre 0 e 5 pontos, ele é considerado baixo risco de vulnerabilidade e de fragilidade. Esse paciente que apresenta uma pontuação entre 6 e 14 pontos, é um paciente que está no médio risco de vulnerabilidade e de fragilidade. E acima de 15 pontos, esse idoso ele vai ter, a gente já considera esse idoso como um idoso frágil, um idoso com alto risco de vulnerabilidade e de fragilidade. Então, para vocês, a avaliação do IVCF-20, ela servirá para as condutas clínicas, para o encaminhamento de vocês do ponto de vista do território. Para a gente aqui no CREAS, ele é um balizador, porque a gente reavalia esse paciente quando ele chega aqui para a gente, com outros instrumentos mais aprofundados, como atenção especializada. Esse é um instrumento mais simples, ele é mais diretivo, com 5 minutos, o tempo médio de aplicação dele é entre 5 e 10 minutos, então ele é mais rápido, não precisa o uso de outras escalas complementares. Então, para encaminhamento aqui para o CREAS, basta vocês aplicarem a escala e colocar ali a pontuação desse paciente. Quando esse paciente chegar aqui no CREAS, aí nós entraremos numa avaliação em profundidade, que é o que se propõe a hierarquização do processo de avaliação multidimensional da pessoa idosa. Então, a atenção primária faz essa primeira avaliação e a atenção especializada ela vai dar maior robustez para essa avaliação do ponto de vista clínico-funcional. Então, pode acontecer desse paciente ser encaminhado de uma forma e aqui dentro a gente fazer uma nova avaliação e identificar que esse paciente é de uma outra forma. Isso faz parte do processo, porque não se espera que a atenção primária faça avaliação do especialista. Vocês vão sinalizar declínios possíveis da funcionalidade, itens que chamam a atenção de vocês, e cabe a gente, enquanto atenção especializada, melhorar é a palavra feia, ampliar essa possibilidade de avaliação desse idoso. Então, esse instrumento está sendo adotado a partir de agora, é um instrumento que a gente está confiando que vai dar ferramentas mais direcionadas para a atenção primária, para conseguir avaliar melhor esse idoso e encaminhar corretamente para cá. Então, dados iniciais desse paciente, dados da unidade de saúde, motivo do encaminhamento, quadro clínico funcional desse idoso, e aí a gente parte para o IVCF-20. Depois do IVCF-20, a gente pede que vocês informem quais são as comorbidades que esse idoso tem. O que é que ele tem, né, do ponto de vista de comorbidades? É que vocês vão colocar tudo que esse idoso tem. Depois, vocês vão informar os medicamentos que esse paciente faz uso.
E aqui é imprescindível que vocês coloquem o maior número de medicamentos que vocês identificam que esse idoso faz uso. Colírios, pomadas, chás, unguento, emplasto, tudo que ele faz uso de maneira regular, é importante vocês colocarem. E muitas vezes não é colocado. Às vezes o paciente faz uso cotidianamente lá daquele chá de 200 plantas. Então, coloquem tudo, para que a gente possa ter noção de como é que está o uso de medicamentos e de substâncias por esse idoso. E aí, a última parte, que é um parecer nosso aqui, feito pela equipe do CREASE, onde a gente vai deferir ou indeferir esse formulário. E a gente vai colocar o motivo desse formulário ter sido indeferido. Quando nós vamos ter esse formulário, vai estar aqui no CREASE com preenchimento, e nós vamos colocar como resposta na plataforma, como resposta à pessoa que solicitou, ao solicitante. Então, o profissional lá, enfermeiro, a psicóloga que mandou o paciente para cá, ela vai receber pela sua conta do Telesaúde o parecer desse idoso, tá certo? E aí, como é que, assim, feito o preenchimento do formulário como um todo, vocês vão, na parte dos arquivos, né, seguindo como é que vai ser feita essa avaliação. Vocês baixaram o formulário, fizeram o preenchimento dele, salvou esse formulário, aí vocês vão preencher para salvar isso lá no computador de vocês, tá? Então, aí vocês vão, na hora que vocês forem solicitar o encaminhamento para o CREASE, vocês vão colocar em solicitações, nova solicitação, tá? Então, naquele campozinho assim à esquerda, vocês vão colocar solicitações, nova solicitação. Aí, quando você clicar nova solicitação, vocês vão colocar como o tipo de solicitação que vocês vão colocar é texto. Porque quando tem texto, vocês podem escrever naquela parte, além de anexar o documento lá, né? Além de anexar o formulário, vocês podem colocar outras informações que vocês entendam que são importantes. A equipe daqui ter ciência que vocês talvez não tenham colocado lá no formulário, tá? Então, no item que tiver paciente específico lá na plataforma do Telesaúde, essa é aquela plataforma autoexplicativa que o Telesaúde já usa para todos os centros. Mas a gente está fazendo um passo a passo para que vocês possam ver que não é diferente no encaminhamento para os outros centros. A única diferença é que nós temos um formulário específico de encaminhamento para cá que vocês vão ter que anexar, tá bom? Então, vocês vão entrar em paciente específico, aí vocês vão marcar como sim. Por que vocês vão marcar como sim? Porque na hora que você marcar como sim, vocês terão que colocar o CPF do paciente. Aí vocês vão digitar o CPF do paciente, clicar na lupa e o próprio sistema vai resgatar o cartão SUS desse paciente. Certo? Então, esse é um dado importante. E aí, o que a gente pede para vocês? Quando vocês clicam em paciente específico, vocês colocam o CPF, clicam na lupinha, ele vai pedir algumas informações para vocês. Nesse campo, é fundamental que vocês coloquem o CEP, o telefone com o WhatsApp desse paciente ou do familiar que vocês vão colocar, tá? Então, e-mail, o CEP, o telefone, um telefone que seja válido, que tenha o WhatsApp, confirmem com o paciente o número de contato, porque muitas vezes um número que eles estão trocando muito, então peça para que dê para vocês um número que a gente consiga falar com eles e que vocês consigam falar com eles também, tá bom? E vai ter um campo que é escrito descrição. Nesse campo descrição, que é o que eu já falei, vocês vão colocar uma breve descrição do estado de saúde desse paciente. É um resumo básico do que vocês acham que é imprescindível vocês ali colocarem. Aí vocês vão partir para o item de arquivo. Aí vocês vão colocar no item arquivo escolher. E aí no item escolher, vocês vão anexar aquele formulário que vocês fizeram o preenchimento, tá bom? Nós só iremos analisar encaminhamentos com o formulário completamente preenchido. Então, a gente pede que vocês fiquem atentos para o preenchimento desse formulário e salvar as alterações logo após vocês terem feito a digitação do formulário todo, tá bom? Então, digitou o formulário todo, salvou. Depois que você chegar no campo, que você vai colocar paciente específico, cadastrar o paciente, onde vocês vão colocar anexar, vocês vão anexar o formulário do CREASE, tá bom? O que a gente pede é que vocês anexem o formulário do CREASE, tá bom? E vocês vão colocar em enviar. Dentro do que ela falou, Milena, começaria na segunda-feira, mas com certeza ela trará mais elementos, né, para esclarecer todo esse processo, né, nesse período
de encaminhamento, de início, de atividade com essa oferta. Muito boa a sua pergunta, né? Qual o prazo que a gente vai ter, que vocês terão para a devolutiva do CREASE, né? Porque a gente sabe que a teleconsultoria ela é respondida em até 72 horas, mas no CREASE, como será? Então, é muito pertinente a sua colocação. Já temos algumas perguntas, mas fique à vontade. Tá, então, assim, quais são os critérios para encaminhamento do paciente aqui para o CREASE? Desculpe, o prazo de resposta. Nosso prazo de resposta é de 15 dias úteis, a contar da data de recebimento da solicitação. Então, a gente pede que vocês lembrem, quando a gente enviar o parecer do profissional, que o profissional ele informe ao paciente esse parecer, tá? E, em caso de deferimento, informá-lo sobre a data e o horário do agendamento. Quando nós respondermos ao solicitante, nós já vamos colocar estas informações. Então, a gente pede que o profissional que encaminhou esse paciente para cá, ele faça contato com o seu usuário para informar esse paciente da data da consulta, o horário dessa consulta e da importância de trazer todos os documentos de identificação, tá certo? Essa é uma informação imprescindível, tá? Que a gente vai passar para vocês. E aí, o que é que a gente também está colocando para vocês na plataforma? Para a avaliação inicial, na primeira consulta, quando esse paciente tiver o processo deferido, quando ele vier para a primeira consulta, ele deve preferencialmente trazer exames laboratoriais. Esses exames laboratoriais, a relação de exames laboratoriais estará também lá na plataforma, que vocês podem baixar, imprimir e entregar ao paciente de vocês para poder fazer. E quando ele vier para a primeira consulta, ele deverá trazer esses exames. É obrigatório ele trazer todos esses exames no primeiro momento? Não é obrigatório, mas é melhor que ele traga, porque ele já vai ter adiantado uma etapa. Então, ao encaminhar o paciente para o CREASE, vocês já vão ter lá na própria tela do Telesaúde a relação de exames que esse paciente, exames laboratoriais, que esse idoso deverá trazer na ocasião da sua primeira consulta, tá certo? Então, é importante que vocês baixem essa relação. Inclusive, a gente fez um outro PDF, onde você só precisa imprimir, colocar o nome do paciente, carimbar e assinar, tá? E entregar ao paciente para o paciente fazer esses exames. Então, assim, não precisa anexar os exames agora, não precisa fazer nada disso, é só para entregar ao paciente, para quando ele vier para a primeira consulta, ele conseguir fazer o encaminhamento, ou fazer a consulta dele com mais qualidade. E a cópia dos documentos. Esse é um dado importante. Nós não estamos pedindo para o profissional anexar, tirar cópia, tirar xerox de nenhum documento pessoal. Mas no dia da primeira consulta deste paciente, ele deverá obrigatoriamente trazer o RG, o CPF, o cartão SUS e o comprovante de residência. E também avisar o paciente que ele precisa trazer o comprovante de vacinação para entrar aqui na unidade. Então, assim, nós optamos por não pedir anexar na plataforma os documentos. Isso facilitaria a vida do paciente, mas a gente sabe, pela realidade que nós temos em todo o território baiano, muitas unidades não têm computador, não tem scanner. Então, a gente entendia que poderia ser um empecilho no encaminhamento do paciente para cá. Então, o que é que a gente está pedindo? Que o profissional oriente o paciente, que no momento que ele vem para a primeira consulta, ele precisa obrigatoriamente trazer os documentos pessoais. Caso ele não traga esses documentos, infelizmente, não será possível o atendimento dele. Porque para que a gente possa efetivar a consulta no sistema de faturamento, garantir que aquele encaminhamento é daquele paciente que está presencialmente, nós precisamos de um documento de identificação. Então, é preciso trazer todos esses documentos, RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência, porque, inclusive, para o processo de produtividade, de faturamento, é fundamental que eu tenha esses dados, porque senão a gente não consegue efetivar essa consulta, tá certo? E o comprovante de vacina, tudo bem? E a gente queria, assim, agradecer a vocês, dizer que a gente está entrando num novo momento agora, né, aqui no CREASE, de encaminhamento dos pacientes para cá. Entendemos que nesse primeiro momento poderá ter dúvidas, dificuldades,
Contribuições de quem está na atenção primária serão sempre muito bem-vindas. E aqui estão os nossos contatos, que vocês podem nos ligar, mandar e-mails para a gente possa dialogar. Então, assim, a gente pede que vocês experimentem a ferramenta a partir de segunda-feira, para encaminhamento de pacientes para cá. Que qualquer dúvida, vocês nos sinalizem, que no momento oportuno a gente vai responder a vocês. E aqui o CREASE está todo imbuído nessa vontade de que dê certo. Porque o que a gente quer, na verdade, é garantir o acesso dessas pessoas idosas ao atendimento especializado, à saúde enquanto um direito que esses idosos têm como cidadãos. Então, a equipe técnica do CREASE está aqui à disposição dos colegas da atenção primária para apoiá-los nesse processo, né, inicial. Nesse primeiro momento, a plataforma, eu reitero, que é exclusivamente para os encaminhamentos dos pacientes para cá. No segundo momento, a gente vai usar para matriciamento, mas agora é apenas para o encaminhamento. E que vocês podem entrar em contato com a gente sempre que vocês tiverem necessidades, dúvidas, a gente está à disposição de vocês. Os nossos contatos é o 71-3103-6105 e o nosso e-mail é crease.situação@saude.ba.gov.br, tá bom? A gente agradece demais a vocês e a gente está aqui aberto para tirar as dúvidas que, porventura, tenham aparecido ao longo da apresentação. Parabéns pela sua apresentação, Helena. Muito esclarecedora. Milena diz o seguinte: em caso de dúvidas de matriciamento, devemos continuar solicitando apoio no CREASE por e-mail? Então, Milena, se for Milena que a gente, né, já vem fazendo discussões de casos, sim. Nesse primeiro momento, as discussões de caso, elas deverão ser encaminhadas pelo e-mail do crease.situação@saude.ba.gov.br. Nós vamos continuar fazendo as discussões de caso, o encaminhamento deve acontecer, Milena, os encaminhamentos devem seguir pelo nosso e-mail, e logo daqui a bem pouco tempo, esses encaminhamentos serão também pela plataforma. Mas nós optamos por fazer por ondas, né, por etapas, para que a gente possa iniciar esse processo, sedimentar, para abrir um novo processo, que é desse de apoio matricial, tá bom? Mas o apoio matricial, no molde que já vem acontecendo, vai continuar. Vocês podem demandar através do e-mail para a gente, mas pela plataforma, neste momento, é especificamente o encaminhamento. A outra pergunta de Milena, você já respondeu, foi justamente no slide seguinte: qual o prazo para ter uma devolutiva do CREASE? Aí você respondeu, e ela ainda pergunta se o CREASE responderá para o paciente ou para o profissional que fez a solicitação. Para o profissional. A gente vai, o nosso contato é com o profissional. A gente vai responder na plataforma, o profissional recebe um aviso no seu e-mail de que existe uma resposta para a teleconsultoria dele e lá vão estar todas as informações para o profissional. Por isso que é fundamental. Agora sim, claro que a gente precisa ter o contato do profissional, do paciente, porque pode ter necessidade de a gente entrar em contato com o paciente. Então, o telefone que a gente pede que vocês coloquem é um telefone com WhatsApp. Então, além de vocês colocarem naquele campo de paciente específico o telefone, no campo de descrição, se vocês puderem colocar o telefone com WhatsApp ou mais de um número, a gente agradece a vocês, porque a gente já vai adiantando o cadastro deles, se tiver alguma necessidade, a gente entrar em contato, tá bom? Em relação ao início da oferta, né, do Telecrease, Milena ainda continua a perguntar, e também se os encaminhamentos serão, a princípio, híbrido ou só o remoto mesmo, né, como você comentou anteriormente. Então, segunda-feira, dia 17, nós já começamos o encaminhamento pela plataforma do Telesaúde. Então, a partir de segunda, a gente já está com a plataforma disponível, né, com a abertura para o Telecrease, que vocês já podem encaminhar através da plataforma, mas até 31 de dezembro o modelo é híbrido. Então, aquele paciente que precisar trazer o formulário impresso, ele vai trazer aqui presencialmente, mas o formulário já tem que ser o formulário novo, tá? Então, assim, claro que a gente vai continuar recebendo, a gente já não vai estar mais distribuindo o formulário antigo, mas a gente sabe que ainda tem uma quantidade de formulários circulando aí que pode chegar o formulário antigo. Mas o que a gente pede é que priorizem o preenchimento do novo formulário, caso vocês mandem presencialmente esse paciente para cá.
Helena, a gente caminha já para a finalização, né? Agradecendo a sua participação. Tem aqui, Leila coloca, parabéns, Helena, pela apresentação, nós concordamos, e pela iniciativa do CREASE em participação, em parceria, né, com o Telesaúde. Milena também disse que você é maravilhosa, viu? Escreveu aqui. Então, a sua fala, as suas considerações finais, para a gente ir caminhando para o encerramento da atividade. Se você quiser acrescentar algo, apesar de que a apresentação ela foi redonda, trouxe todas as informações que são pertinentes para esse momento, não é isso, Helena? Isso, assim, dizer que eu estou aqui como porta-voz de um conjunto de trabalhadoras que construíram, fizeram a apresentação, discutiram. Eu estou aqui apenas representando essas pessoas que pensaram, que teceram juntos essa proposta do Telecrear. Agradecer inicialmente ao Telesaúde pela parceria constante e cotidiana, né? Porque a gente trabalha há bastante tempo juntos, né? E pedir assim, a ajuda de vocês mesmos nesse processo inicial, pedir paciência também aos colegas da atenção primária, porque a gente está nesse processo, tudo que é novo demanda mesmo ajustes, mas a gente está confiante que vai dar certo, né? Que vai tudo funcionar. Então, agradecer, né, mais uma vez ao Telesaúde, agradecer aos colegas do CREA, do CEPRED, do CEDEBA, que nos acolheram, que tiraram dúvidas da gente, que nos apresentaram caminhos e aqueles caminhos que a gente não deveria seguir para que a gente já começasse mais formatado no modelo mais redondinho possível, embora a gente saiba que a gente vai ter erro. E agradecer aos colegas que estão apostando nessa forma de cuidado, nessa ampliação do acesso. Eu acho que isso é importante. A gente está aqui a serviço de uma população que precisa de um olhar diferenciado, cuidadoso e diferenciado. Então, nós estamos aqui a serviço de algo muito maior, que é a população idosa. Então, me orgulho muito de fazer parte da equipe aqui do CREASE. Agradecer a Leila, enquanto área técnica da saúde da pessoa idosa, também pelo apoio da Diretoria de Gestão do Cuidado, e toda a equipe técnica aqui do CREASE, os coordenadores, diretores e os colegas técnicos que estão juntos aqui no desenho dessa proposta, tá bom? Um abraço, a gente está à disposição com os nossos telefones, e vamos seguir, vai dar certo, né? Basta a gente ter vontade e vai dar tudo certo. E os ajustes vão ser necessários ao longo do caminho, tá bom? Nós continuam aqui as pessoas, né, parabenizando pela apresentação. Temos que lutar e que tentar melhorar, né, isso, Helena? E iniciamos aqui agora com você, com a presença dos colegas aqui na sala. Então, em nome do Telesaúde, a gente agradece a todos os presentes, a você, aos colegas do CREASE e aqui do Telesaúde. Então, até a próxima atividade, né? E um prazer trabalhar com vocês agora à tarde.